Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Física, do curso Física Geral 3. Continuando, vamos considerar na aula de hoje que nós temos um número tão grande de cargas que a sua distribuição pode ser considerada infinita. Nós não podemos usar o método empregado no dipolo, pois não se trata de um número pequeno de cargas. A solução, então, seria a gente dividir mentalmente o corpo em elementos de carga tão pequenos que pode ser tratado como partículas. Sendo assim, lembra da lei de Coulomb? Então, nós podemos aplicar a lei de Coulomb para o cálculo agora da contribuição infinitesimal do campo elétrico. E, neste caso, a forma dessa equação é dada aqui na tela. Cada distribuição possui elementos diferenciais de carga de Q, que pode ser escrita em termos da sua densidade de carga específica. Por exemplo, temos aqui na tela uma distribuição linear. Trata-se de um elemento de comprimento L, em que nós temos uma certa quantidade de carga total que foi distribuída sobre este corpo. Então, neste caso, nós extraímos a chamada densidade linear de carga, dividindo a carga total que está sobre este elemento, sobre este comprimento, dividido pelo seu comprimento. Vejam, ao dividir este comprimento total em pedacinhos de comprimento dl menores, extraímos então os elementos diferenciais de carga dq, multiplicando simplesmente a densidade lambda por dl. No caso de uma distribuição superficial, nós temos que uma certa quantidade de carga total Q foi distribuída uniformemente em uma determinada superfície de área A. Obtemos então a densidade superficial de cargas desse corpo dividindo a carga total pela área da superfície. Se eu dividir essa superfície em pequenas áreas menores de área dA, percebam que a minha fração infinitesimal de carga dQ é obtida simplesmente a partir do produto de sigma vezes dA. Temos ainda a densidade volumétrica de carga quando nós temos um volume de cargas, né? Onde nesse volume a razão matemática entre a quantidade de carga total que tem nesse volume pelo seu volume me dá ρ, que é a densidade volumétrica de cargas. Neste caso, dividindo esse volume total em frações volumétricas dV, obtemos a fração infinitesimal de carga dQ simplesmente multiplicando a densidade volumétrica de carga pela fração diferencial dV. Veja, não importa o tipo de distribuição de carga que a gente tem, seja ela linear, seja ela superficial ou seja ela volumétrica. Todas elas serão constituídas de frações infinitesimais de carga que vão contribuir para frações infinitesimais de campo elétrico, que somadas vão criar para nós o campo elétrico criado num certo ponto. Aqui temos um anel que trata-se de uma distribuição homogênea de carga. Então, nós temos uma quantidade de carga total Q distribuído ao longo de um perímetro S. Tá? Esse perímetro S é igual a 2 vezes π vezes o raio deste anel. Tá? Então, dividindo este perímetro S em frações infinitesimais de comprimento ds, temos que em cada uma dessas frações infinitesimais de comprimento eu tenho uma fração infinitesimal de carga dQ. Essa fração infinitesimal de carga dQ é facilmente calculada a partir do produto da densidade linear lambda pela fração infinitesimal de comprimento ds. Esses elementos que eu acabei de colocar para você, então esse elemento diferencial de carga dQ
cria no ponto E uma contribuição infinitesimal de campo elétrico DE. Mas veja, pessoal, aqui é muito importante a gente lembrar que essa contribuição ela pode ser decomposta em duas componentes. A primeira componente é perpendicular ao eixo de simetria. Eu vou chamar essa componente de DE perpendicular. A segunda componente, ela é paralela ao eixo de simetria. Então eu vou chamar essa componente de DE paralela. Então, com isso, o meu DE, ele vem da soma das componentes paralela e perpendicular. DE paralelo mais DE perpendicular. Nós já sabemos que o campo elétrico total ele vai ser obtido a partir da soma via integração de todos os elementos diferenciais DE. Com isso, o meu campo elétrico, então ele passa a ser escrito na soma de duas integrais. A primeira integral faz a soma de todas as contribuições dos elementos diferenciais DE paralelo. A segunda integral faz a soma de todas as contribuições dos elementos DE perpendicular. Quero chamar a sua atenção para um fato importante. Ora, então, este aqui é o elemento DQ desse pedacinho. Perceba que diametralmente oposta, nessa região aqui, nós temos um outro elemento DS que é simétrico a esse. E esse elemento DS vai criar também uma contribuição diferencial de campo lá no ponto P. Só que esse nosso vetor, ele vai ter esta orientação aqui. Consequentemente, ele também vai ter duas componentes. Nós vamos ter uma componente que aponta nessa direção, que eu vou chamar de DE perpendicular linha, e vamos ter uma componente que aponta naquela direção. Que nós vamos chamar de DE paralelo linha. Veja, quando eu for fazer a soma de todas as contribuições, eu quero que vocês percebam que a orientação do vetor DE perpendicular criada por esse segmento é diferente da orientação dessa componente DE perpendicular criada por esse pedacinho. De modo que, na soma, essas componentes perpendiculares elas se cancelam mutuamente por simetria. O mesmo não acontece com as componentes paralelas. Então, esse pequeno elemento DS contribui para esse DE paralelo, da mesma maneira que esse DS contribui. Então, na prática, o meu campo elétrico resultante nada mais é do que vai ser a soma de todas as contribuições DE paralela. Que bacana isso daí, né? Mas então, quem é essa componente DE paralela? Veja, então essa componente DE paralela é essa componente que é paralela ao eixo Z. É esse vetor aqui, ó, DE paralelo. Veja, pessoal, observe que se você identificar esse ângulo θ como sendo o ângulo que o vetor DE faz com relação ao eixo de simetria Z, é fácil você perceber que existe a formação naturalmente de um triângulo retângulo aqui entre este ponto P, este ponto e este ponto. Percebam que nesse triângulo retângulo que a gente acabou de identificar, o meu vetor DE paralelo está se comportando como um cateto adjacente a esse triângulo. Então, na verdade, é óbvio que no meu vetor DE paralelo é essa componente cartesiana paralela ao eixo Z. Então, é DE cosseno de θ. Então, para nós, o meu DE é DE
cosseno de θ, apontando na direção do vetor unitário K. Nós já sabemos que o módulo de DE é calculado a partir da lei de Coulomb, tá? Que é 1 sobre 4πε0, o diferencial de carga dQ, dividido por R ao quadrado. Bem? Lembrando que R é a distância que vai do elemento diferencial de carga dQ até o meu ponto P. Tá? Assim, o meu campo elétrico total, lá no ponto P, vai ser a integral do dE, que é dE cosseno de θ. O dE, por sua vez, é 1 sobre 4πε0 dQ sobre R2. Então, trata-se da integral de 1 sobre 4πε0 dQ sobre R2 cosseno de θ na direção do vetor unitário K. Devemos lembrar que o nosso elemento diferencial de carga dQ, por se tratar de uma distribuição linear de carga, é obtida a partir do produto da densidade linear de carga que está neste anel, multiplicado pelo diferencial de comprimento ds. Visto isso, nós podemos reescrever a nossa integral. Então, meu campo elétrico calculado no ponto P, então, passa a ser a integral de 1 sobre 4πε0 lambda ds sobre R ao quadrado, que multiplica o cosseno de θ na direção de K. Neste ponto, nós vamos aproveitar a simetria do problema para fazer uma série de simplificações. Para isso, quero chamar a sua atenção para alguns pontinhos especiais no problema. Então, este ponto e este ponto formam um triângulo retângulo, onde nesse triângulo retângulo a distância Z é um cateto adjacente ao ângulo θ. A distância R é um cateto oposto ao ângulo θ. E esse segmento que vai de P a ds é uma hipotenusa nesse triângulo retângulo. Agora veja, da mesma maneira, este ponto e este ponto formam outro triângulo retângulo. Vejam que este ângulo θ, por semelhança de triângulo, é exatamente idêntico a este ângulo θ. De modo que esse cosseno de θ aqui de cima, que foi calculado a partir da componente paralela de DE, ele pode ser escrito também em termos dessas componentes aqui de baixo, do triângulo aqui de baixo. Essa é a primeira coisa. Tá? Então, veja, o nosso cosseno de θ passa a ser escrito, então, como sendo o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é R. Mas quem é R, por sua vez? R, por sua vez, é uma hipotenusa desse triângulo retângulo, que passa a ser escrito a partir da raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então, vejam, pessoal, para qualquer elemento diferencial ds que eu esteja analisando, seja ele aqui, 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 aqui ou aqui, para qualquer elemento, essa distância que vai de ds até o centro de simetria do anel é constante. Da mesma maneira, para qualquer ponto que eu esteja sobre a superfície do anel, a distância que vai do centro do anel até o ponto P também é uma constante. Da mesma maneira, para qualquer ponto do anel, essa distância que vai do elemento ds até o ponto P também é uma constante. Então, vejam,
nós temos uma série de termos constantes nessa integral que podem sair de dentro da integral e o único elemento diferencial que vai permanecer na integral é ds. E aí a nossa integral passa a ser escrita da seguinte maneira. Então, o campo elétrico no ponto P passa a ser 1 sobre 4πε0. Lambda é uma constante, vai para fora, tá? O R ao quadrado é uma constante, vai para fora. Então, na verdade, ó, o meu R passa a ser a raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui ao quadrado. Multiplicada pelo cosseno de θ. O cosseno de θ é z dividido por r, que por sua vez é a raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui multiplicado pela integral de ds na direção do vetor unitário k. Mas essa integral ds, ela vai ser calculada em quais intervalos? Ora, se nós tomarmos que S0 é este ponto, e ela vai dar uma volta inteirinha no anel e voltando para esse ponto, então a nossa integração ela vai acontecer de S0, que é igual a 0, até S1, que é igual a 1 perímetro do anel, que é igual a 2 vezes π vezes o r. Então a nossa integral ela passa a ser escrita da seguinte maneira. Então, o campo elétrico no ponto P é 1 sobre 4πε0 lambda z sobre raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado ao cubo. Aqui quero chamar a sua atenção que eu juntei esta raiz que foi ao quadrado vindo do R2 com essa raiz quadrada que veio do cosseno. Então eu juntei nos dois formando essa potência 3. Tá? Então a nossa integração de ds é S pelo teorema fundamental do cálculo, variando de S0, que é igual a 0, até S1, que é igual a 2πr, que é o perímetro total do nosso anel. Tá? É a extensão total da nossa integração. Isso aqui na direção do vetor unitário K. Bem? Então, a nossa integral fica E, que é igual a 1 sobre 4πε0 lambda z sobre raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado ao cubo, tá? S. Só que, pelo teorema fundamental do cálculo, é a antiderivada da função no extremo de cima menos a antiderivada da função no extremo de baixo. Então, no lugar de S, é simplesmente 2π vezes R na direção do vetor unitário K. Agora, veja, nós temos que lembrar um fato importante. Nós temos que lembrar que nós temos uma quantidade de carga total Q distribuída no perímetro S, que é igual a 2πr. Então, sim, nós temos uma densidade linear de carga lambda, que é igual a carga total Q dividido no perímetro total 2πr. Então, daqui eu tenho que a carga total que está no anel é obtida a partir do produto da densidade linear de carga que está sobre o anel pelo perímetro 2πr. E olha o que eu tenho aqui na minha integração aqui de cima. Eu tenho lambda multiplicando 2πr. Então eu vou pegar esse lambda, juntar com 2πr e substituir por Q. E a nossa equação vai ser simplificada mais uma vez. Então o campo elétrico no ponto P passa a ser 1 sobre 4πε0, tá? No lugar de lambda 2πr, vou substituir pela letra Q, que é a carga total, vezes Z dividido pela raiz quadrada de Z ao quadrado, mais R ao quadrado ao cubo, tá? Isso aqui na direção do vetor unitário K.
Então, senhoras e senhores, este é o valor do campo elétrico criado por um anel de cargas em um ponto ao longo do eixo de simetria. Mas vejam, à medida que nós vamos nos afastando do centro do anel, do ponto de vista prático, nós estamos pegando valores de Z cada vez maiores, bem maiores do que o valor de R. Então, do ponto de vista prático, à medida que Z fica muito maior que R, nessa equação o meu R vai tendendo a zero. R vai ficando diminuto, vai tendendo a zero, próximo a Z. Então, com isso, no limite em que Z é muito maior que R, então o meu campo elétrico criado no ponto P, ele é simplificado da seguinte maneira: 1 sobre 4π ε0, que Z raiz quadrada de Z quadrado mais zero, porque o R fica muito pequeno quando comparado com o Z, tá? Isso aqui ao cubo. Então, nós temos a raiz quadrada de Z quadrado, some a raiz. Aí sobra Z ao cubo. Aí nós vamos simplificar o Z com o Z da potência, tá? Isso aqui na direção do vetor unitário K. Então, com isso, nosso campo elétrico criado no ponto P, ele é simplificado da seguinte maneira. Então, E passa a ser 1 sobre 4π ε0, Q sobre Z quadrado na direção do vetor unitário K. Moral da história: para pontos muito afastados do anel, o campo elétrico criado por um anel de carga se comporta como se toda a sua carga estivesse concentrada no centro do anel. Então, nós temos que a distribuição contínua de carga se comporta como se você tivesse uma carga pontual de valor Q concentrada no seu centro. Na próxima aula, nós vamos ver o que acontece quando nós temos uma distribuição superficial de carga e o campo elétrico criado por essa distribuição superficial.